Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui de volta para, nesta oportunidade, comentarmos a lição da classe dos jovens. Estamos agora no segundo trimestre. Estamos na primeira lição da classe dos jovens. Estamos estudando sobre a pessoa de Davi. Davi, de pastor de ovelha a reis em Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. Tá certo? E estaremos estudando. O comentarista tem vários comentaristas nessa lição, não é? Nós vamos estar comentando aí, é o Marcos Tedesco que está comentando essa lição, mas nós temos Thelma Bueno, tem outros comentaristas aqui que eu estarei falando assim, e assim por diante. Dentro desse contexto, deixa eu já dizer, não é? Que essa revista é comentada por vários comentaristas: Marcos Tedesco, Thelma Bueno, Tiago Santos, Verônica Araújo. Tá? Cada um tem uma participação. Nessa primeira lição é o Marcos Tedesco. Né? Como estamos estudando, está aqui o livro de apoio, certo? E está aqui a nossa revista. Né? Está aqui a nossa revista. Dentre vários livros que estarei usando, e que já usei aqui para fazer o meu rascunho, nós vamos usar esse livro, né? Aqui, pelo menos nessa primeira lição, Viagem através da Bíblia, tá? Viagem através da Bíblia. Vamos usar na página 26. Quem tem esse livro pode abrir, tem bastante informação sobre Davi, tá certo? Então, vamos para frente, né? Vamos adiante. Nossa aula já começou, tá certo? Quem foi Davi? Davi teve um ministério tão profícuo assim? Davi era famoso? Quem era Davi? Não é? Essas e outras questões estaremos respondendo aqui no canal Rascunho da EPD, tá bom? Não saia daí. Se você está passando por aqui, fique à vontade, tá certo? Se você gostar, deixe o seu like, deixe o seu joinha para ajudar o canal a crescer, tá certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. O canal é nosso, porque é meu e seu. Você pode compartilhar, ou você pode compartilhar com alguém, você pode questionar, perguntar, e estamos à disposição, tá certo? E assim sucessivamente. Então, vamos para frente. Nós vamos começar a nossa aula do segundo trimestre da classe dos jovens, certo? E a partir de agora estaremos comentando a lição número 1. E a lição de número 1 tem Davi, o escolhido e ungido de Deus. Na lição de número 2 estaremos estudando sobre Davi, a excelência no servir. Na terceira lição nós estaremos estudando sobre Davi, o matador de gigantes. Na quarta lição, Davi, amigo fiel. Na quinta lição, Davi aprovado pelo ciúme. Na sexta lição, um casamento real. Na sétima lição, forjado por uma perseguição implacável. Na oitava lição, um encontro e um livramento. Na nona lição, Davi forjado pelo tempo. Na 10ª lição, Davi marido e pai. Na 11ª lição, Davi no lugar errado e na hora errada. Na 12ª lição, a manifestação da graça. E na 13ª, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, a primeira lição é Davi escolhido e ungido pelo Senhor. A leitura principal está aqui no Salmo 139, verso 23, que nos diz assim: sonda-me, ó Deus, o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, tá certo? Vamos estar trabalhando essa questão no livro de 1 Samuel. Daí para frente estaremos trabalhando toda essa proposta bíblica, tá certo? E isto posto, nós já vamos para a nossa aula propriamente dita, tá certo? Quem foi Davi? Nós vamos começar, não é, a nossa aula dentro dessa proposta bíblica, tá certo? Então vamos lá. Quem foi Davi? Quantos Davi existiam? Nós temos vários outros Davi na Bíblia, tá certo? E eu quero primeiro começar com essa curiosidade: quantos Davis existia na Bíblia? Primeiro nós vamos falar sempre do rei de Israel, o cantor,
o famoso rei de Israel, nasceu em 1940 a.C., que governou Israel um período e ele foi rei em 3 locais diferentes, tá certo? Ele é conhecido por sua fé em Deus, por sua habilidade militar e sua liderança sábia. Davi também é conhecido como profeta, Davi é ancestral de Jesus, não é? E nós vamos ver outros Davi na Bíblia, indivíduos que foram chamados de Davi na Bíblia. Nós vamos lá. Davi, o pai de Racum, em Crônicas capítulo 19, 1 Crônica 19, 6. Davi, o filho de Jair, Crônica capítulo 20, versículo 15. Davi, o livro dos Gebionitas, 1 Crônica capítulo 21, versículo 18 e 19. Davi, em outras culturas, por exemplo. Então, o nome Davi, porém, é encontrado em outras culturas, incluído Davi, o rei da dinastia davídica da Etiópia, Davi, o santo patrono de da Gales, Davi, o nome de vários rabinos e líderes judeus ao longo da história. Então, em resumo, existem vários indivíduos com o nome Davi, tá certo? E nós vamos observar as lições que aprendemos com Davi, né? Davi teve erros, Davi teve acertos e assim sucessivamente. Então, no primeiro tópico, o comentarista coloca aqui Davi, o chamado de Davi. Depois nós temos a soberania de Deus e a vocação divina. Depois nós temos o tópico número 3, o Senhor vê o coração, tá certo? Então, nessa primeira aula, nós estaremos tratando sobre essa questão. Mas vou trazer aqui algumas outras curiosidades sobre Davi, tá certo? Vamos continuar. Davi, rei de Israel, foi o segundo monarca de Israel, né? É o que está escrito dentro da palavra de Deus, né? Ele é o segundo monarca, o homem escolhido por Deus para liderar o seu povo. A vida de Davi é encontrada e narrada no Antigo Testamento, nos primeiros livros de 1 e 2 Samuel, 1 Reis, 1 Crônicas. E o nome de Davi quer dizer David, que é incerto. Porém, uma das possibilidades mais aceitas é que o nome Davi significa amado, procedente do hebraico Dod, que já foi assim sugerido também como Dod deveria ser equiparado ao termo Didum, Davildo, ou seja, chefe, oficial do exército. Se fosse nesse caso Davi, então Davi seria um título ao invés de nome próprio, tá certo? Mas se fosse nesse caso, mas nessa sugestão é muito gravado, é improvável essa questão, tá certo? Quem foi Davi? Davi era filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá. Eu já disse quais Davi existem na Bíblia e também nas demais culturas. Então isso já aprendemos, né? E Davi era neto de Moabita da Ruth e com Boaz. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente 10 km do sul de Jerusalém. Seu pai, ele era um homem rico e respeitado da cidade. O nome dele era Jessé. Davi foi criado como pastor de ovelha. Essa profissão lhe ensinou muitas qualidades, né, que ele pôs em prática ao longo da sua vida. Quando ele assumiu o trono de Israel, por exemplo, ele demonstrou ter coragem, dedicação, cuidado, não é? Cuidado com o povo, isso é fundamental. Exercendo sua profissão de apacentar ovelha, Davi enfrentou situações desafiadoras como o urso, um leão. Lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 a 37, ele conta esse relato. O texto afirma que Davi era ruivo. O nome hebraico é Admoni, ou seja, vermelho, e possuía boa aparência. 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 12. Né? Davi ungido rei, né? E por Samuel, a primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia, na Bíblia e no texto descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel e revelou ao seu sucessor que estava na casa de Jessé, o profeta Samuel, e entrevistou
os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente, Davi não estava presente, porém, enquanto um dos outros filhos de Jessé atendeu de forma especificação divina, Davi foi chamado do campo onde cuidava do rebanho. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou com Samuel que ele era escolhido. Então Davi foi ungido rei na presença de seus irmãos. Capítulo 16 de 1 Samuel, no seu verso de número 13. No entanto, o propósito de tal unção não foi revelado publicamente. Pelo contrário, naquela ocasião, a maioria dos comentaristas entende que provavelmente os que estavam presentes naquele momento entenderam que talvez Samuel tivesse ungido um possível sucessor ao seu ministério profético. Seria algo semelhante ao que fez o profeta Elias ao ungir o jovem Eliseu como seu sucessor. Seja como for, o importante é que a Bíblia afirma que a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Capítulo 1 de 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 13 de 1 Samuel. Apesar de ter sido escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo até que fosse reconhecido pelo povo como rei, não é? Que quem tinha que reconhecer era o povo. Depois tem aquele episódio de Davi e Golias, que trouxe um extremo conhecimento a Davi, e ficou notabilizado da sua coragem, da sua vontade, né? Então, nós vamos ver que ele derrotou o gigante Golias, que está no capítulo 17 de 1 Samuel. Davi havia saído de casa para levar alimento para os seus irmãos, e eram guerreiros, mas como colher informações para o seu próprio pai, que para trabalhar contra os filisteus. Já no campo de batalha, Davi tomou conhecimento do desafio e o imposto pelo Golias ao exército de Israel, e ele havia proposto aí uma batalha individual, né, contra a escolha do lado hebreu, certo? O lado vencedor determinou a escolha da batalha. E assim sucessivamente, Davi ofereceu para aceitar o desafio, enfim, e nós sabemos a história que ele venceu, tá certo? Depois nós temos Davi, que se apresenta na corte de Saul. Não é possível precisar com a cronologia exata, né, com a exatidão dos eventos que seguem a unção de Davi, a vitória sobre Golias, sua situação na corte. O que sabemos que Davi foi recomendado como músico para aliviar a melancolia de Saul. Capítulo 16, versículo 18 de 1 Samuel, que enfrentou a Golias. Ele se revezava com o pastor do rebanho de seu pai e as suas ovelhas, suas tarefas que ele assumiu, né? Além de músico particular do rei Davi começou a ser o portador da armadura de Saul. O rei havia se afeiçoado nele, né? Após um ato heróico de Davi, derrotando o gigante, sua popularidade cresceu de forma avassaladora, de forma gigante, né? Cresceu entre o povo. Então a amizade de Davi com Jonatas e a inveja de Saul, isso lhe criou inveja, e a gente sabe da história, sabemos da história que Saul se enfureceu contra Davi, tá certo? Nós temos aí a narrativa que é a amizade entre o príncipe de Israel, que era Jonatas, e Davi, é um exemplo de companheirismo, lealdade, integridade e sinceridade, tá certo? Ele sobreviveu aos períodos de aprovação, e a aliança feita por Davi e Jonatas pendurou até após a morte do filho de Saul, quando o rei Davi mandou buscar o aleijado Melquisedeque, que o designou, né, a herança de Saul, né? Também foi nesse negócio que a ira de Saul se cresceu contra Davi. Ele havia tornado favorito do povo, então isso trouxe inveja. Isso acontece até nos nossos dias. 1 Samuel 18, verso 5. Então os israelitas começaram a compor música para Davi, enaltecendo os seus feitos, mais do que os feitos do próprio rei. Então Saul não conseguiu lidar com aquela situação, e em várias ocasiões tentou prejudicar e matar Davi. Ele fez isso tanto diretamente como indiretamente.
1 Samuel 18, verso 11, 1 Samuel, verso 11, e 1 Samuel 19, versículo de número 10. Saul sabia que a popularidade de Davi começava a ameaçava seriamente, sabia que ameaçar, a sua popularidade, a popularidade de Davi o ameaçava. Então, dar continuidade à família, o trono, era o principal motivo para a perseguição. Então, de fato, isso era verdade e a torna a amizade de Davi e Jonatas e os príncipes ainda mais extraordinária. Né? Depois, Davi se tornou fugitivo, né? Vamos ver isso em 1 Samuel 19, versículo 20, 18 e 25. Depois de Amá, foi Davi para o santuário de Nob. Ali ele garantiu alimento, armas para a sua jornada até Gate, uma cidade dos filisteus, que foi nessa cidade que Davi recebeu treinamento, ficou capacitado como um gigante guerreiro. Nesse período, Davi também começou a formar um exército improvável. Ele reuniu homens considerados miseráveis, devedores, descontentes, entre os seus locais legais e companheiros, muitos eram hebreus, tá certo? Então, a história de Davi como rei é apresentada aqui de forma muito objetiva, não é? E vamos para frente. Vamos fazer a leitura, depois voltamos aqui. Vamos voltar aqui. A leitura bíblica em classe, ela está em 1 Samuel 16, versículo de 1 a 13, não é? E quando vamos tratar do chamado de Davi, vamos ver que os dias difíceis. Nos dias de Davi, Israel passava por uma série de condições que despertava certa preocupação, né? Em uma região bastante disputada por alguns vizinhos, hebreus mantinham uma vigilância frequente contra os invasores. Então, essas disputas territoriais eram constantes e motivadas pelas buscas da água, né, e de pastagem, terras cultiváveis e que em compartilhadade com a religião e a cultura, certo? Então é necessário enfatizar que alguns desses problemas vieram na decorrência de um constante esquecimento do povo acerca de Deus que fizeram por ele, né? Então o Senhor orientou a Israel sobre como o deveria buscá-lo, como deveria ensiná-lo às novas gerações, né? E acerca do livramento recebido, as vitórias provenientes do Senhor, nosso Deus, tá certo? Depois nós temos Samuel, um profeta. Samuel entra em cena, envolto de uma história inspiradora, um verdadeiro presente de Deus. Então, o fruto do coração impressionante de Ana cresceu servindo ao Senhor e, ao longo da sua vida, teve uma destacada importância frente ao povo de Israel. O último líder do período do juiz. Aos poucos foi sendo visto pelo que o povo como suficiente. Então, com o passar do tempo, os israelitas começaram a desejar um rei, né, nos moldes das nações ao seu redor, e Saul foi escolhido. Então, o povo que escolheu Saul, Deus só permitiu, né? Então, Deus chama Davi, o chamado de Davi traz uma importante oportunidade de aprendizado. Primeiramente, que ele atendeu um propósito divino duplo, para preservar o povo escolhido da linhagem do Messias. Então, Deus fala claramente com o profeta Samuel e ordena que ele vá até a casa de Jessé, o belemita, para ungir o novo rei, né? Então, estava aqui sendo ungido um novo rei, né? E assim sucessivamente. No tópico número 2, nós vamos observar aqui a soberania de Deus e a vocação divina. Deus é soberano, um dos princípios da vocação divina é a soberania de Deus, e ele consiste aí no total de poder e domínio sobre todas as coisas, certo? Então, o que é vocação divina, né? Tem até um material aqui que eu estudei um tempo desse,
sobre vocação divina. É um livro interessante que tem aqui, certo? E ele vai trabalhar essa proposta dentro de uma fidelidade, de uma coesão muito interessante, tá certo? Então vamos lá. Como estamos falando de Davi, né? E Davi, em várias áreas da vida, ele não foi exemplo, né? Nós podemos qualificar aqui vários erros, identificar vários erros de Davi, tá certo? Podemos observar que ele várias vezes errou, né? Várias vezes teve dificuldade, tá certo? Então vamos identificar o adultério de Betseba, 2 Samuel capítulo de número 11, versículo de 1 a 12, a 24, aliás. Davi cometeu o adultério com Betseba, a esposa de Urias, e de um de seus soldados, né? São erros relacionados aqui de Davi. O assassinato de Urias, Davi orientou que Joabe, seu general, colocasse Urias na linha de frente da batalha. Ele não sabia de nada, ele vai para frente da batalha, era para matar mesmo. Então ele suicidou, ele assassinou praticamente o Urias, né? Depois nós temos o censo. Davi ordenou um censo do povo e que foi considerado um pecado por Deus. Essa questão está em 2 Samuel 24, versículo de 1 a 17. Tá? Então, esse erro levou a uma praga que matou 70 mil homens em Israel. Olha os prejuízos. Outro ponto, outro erro de Davi. Davi apresentava um favoritismo. Davi mostrou favoritismo em relação ao seu filho Absalão, que rebelou contra ele. Né? Ele errou, levou uma guerra civil em Israel e a morte de Absalão, tá certo? Depois nós temos a questão da falta de liderança, né? Davi falhou em liderar um povo de forma eficaz. Em várias ocasiões ele permitiu que o seu povo se tornasse corrupto e que a justiça não fosse aplicada de forma justa, né? Então isso é um problema, tá? Depois, quais as consequências dos erros de Davi? São várias consequências dos erros de Davi. Nós temos aí Davi, o erro que teve consequências graves para ele e para o seu povo, né? Os gentios, os conflitos familiares, guerras civis, pragas e doenças, e a praga da desconfiança e desrespeito, tá certo? Depois nós vamos aprender a importância da obediência a Deus, a necessidade de liderança eficaz, a consequência dos pecados e erros, né? A importância da confissão e do arrependimento. Então, os erros de Davi são um lembrete de como todos os seres humanos são falíveis, né? E o pecado a um outro podem ter consequências graves. No entanto, também nos mostra a importância da confissão e do arrependimento. Davi não era exemplo de pai de família, né? Davi, segundo o rei de Israel, é um exemplo fascinante de como a família e o ministério podem estar interligados, né? A família de Davi veio de uma família humilde, sendo o mais jovem de 18 irmãos, né? Segundo 1 Samuel 16, versículo de número 10 a 13, no entanto, ele foi escolhido por Deus para ser o rei, e que mostra que, em seguida, que a família não define o seu destino, o destino de uma pessoa. Depois tem os ministérios, ele foi ungido rei por Samuel, como seu povo, né? 2 Samuel 1:16, versículo de 1 a 13, ele começou seu ministério como um pastor, um músico e mais tarde se tornou um grande líder, tá certo? E tem que ter um grande líder militar político. Em relação a entre família e ministério, Davi teve um impacto significativo em seu ministério, né? Seus filhos, incluindo Absalão, Aminon e Salomão, desempenharam papéis importantes em sua vida e seu reinado, tá certo? O que vamos aprender com Davi? A vida de Davi nos ensina a importância da família na formação
de uma pessoa, o impacto da família, né, no ministério de uma pessoa, a necessidade de equilíbrio, né, de equilíbrio, e a vida familiar e o ministério. Então, a importância da oração e da busca pela sabedoria de Deus em toda a nossa área da vida. Então, Davi enfrentou muitos desafios com sua vida, família, ministério, né? Ele enfrentou bastante luta, incluído, né? Então, a rebelião de Absalão, o adultério com Betseba, a guerra contra os filisteus, a pressão da liderança e do poder, né? E assim sucessivamente. Então, podemos observar o quão é importante, né, aprendermos a palavra de Deus, o quanto é necessário, né? Então, nós já trabalhamos aqui sobre essa questão dos erros de Davi. Também vimos a família e o ministério de Davi, e nós vamos observar quantos Davi existiu, porque eu também já disse, existem vários indivíduos chamados Davi na Bíblia, fora da Bíblia também, certo? E assim sucessivamente. Trazendo esse escopo, acredito ter já ajudado bastante, tá certo? Mas vamos para a nossa lição, né? Ainda estamos terminando, né, a primeira lição. Então, quando vamos para essa tratativa, nós vamos ver o coração, o Senhor vê o coração. O que o homem vê? O ser humano tem uma inclinação natural de Hebreus, né, a seus semelhantes, a partir daquilo que pode ser percebido, é extremamente a aparência física, né? Então o Senhor sabe quem está realmente de coração, está realmente conciso, né? E não só para tirar proveito ou fingindo demência, né? Que está tudo bem, tá certo? Então Davi, rei de Israel, né? Ele se tornou um rei sobre 12 tribos de Israel após a morte de Isbosete, filho de Saul. Isbosete havia sido proclamado rei por alguns apoiadores de seu pai. Um deles foi o antigo capitão de seu Abner, que também, certo? Um rei que desse foi o antigo capitão do rei Saul, Abner, que também acabou sendo morto. Davi assumiu o trono de Israel e ainda em Hebrom, porém, poucos depois transferiu sua capital para Jerusalém, né? 2 Samuel, capítulo 2, versículo de número 35. Versículo número, capítulo 2 Samuel, capítulo 2, capítulo 3, versículo 5. Então, Davi se tornou o primeiro a governar Israel com um império unificado, mesmo com a divisão que ocorreu após a morte de seu filho, o rei Salomão. A dinastia da casa de Davi durou aproximadamente 425 anos. Já em Jerusalém, o rei Davi construiu um palácio no Monte Santo, no Monte Sião, por exemplo, constituiu após a conquista da religião dos Jebuseus, né? Isso temos sim na historiografia dos Jebuseus, e também algumas outras contribuições importantes. O rei Davi também centralizou sua adoração a Deus em Jerusalém, colocando a Arca do Concerto no capital do império. Desejava construir um templo ao Senhor, porém essas tarefas não lhe permitiu, tá certo? E assim sucessivamente. Então vamos para frente, tá certo? Então, dentro desse contexto, dentro dessa questão, podemos observar as qualidades de Davi e toda a sua historicidade, tá certo? A vida pessoal de Davi, Davi logo que teve ao longo da sua vida muitas esposas, concubinas, com as quais ele foi pai de muitos filhos. Então, os filhos mais conhecidos de Davi na narrativa bíblica, porém, foram Absalão, Adonias, Aminon, Salomão, Tamar,
ele e sua filha a respeito da frente de Israel. Não era próximo, por exemplo, era próximo, exemplo da mesma disposição. Não pode ser dito de sua vida familiar. A Bíblia, a família de Davi, rei, sempre teve cerca de conspiração, intrigas, rivalidade e tragédia. Um exemplo claro disso é que são os episódios envolvendo Absalão, que matou Aminon, não é? E Aminon, por ter sido violentado, Tamar, depois de ele próprio, acabou sendo morto por Joabe, né? Aí temos os pecados de Davi, que foi um período de grande prosperidade de Israel, que Davi experimentou e alterou Betseba e conspirou a urna de Urias. Então a esposa do rei Davi foi dentro desse contexto aqui a visão, né, do rei Davi. Então estamos trabalhando aqui a questão dos pecados dele, né, dos erros dele, que eu também já falei, tá certo? Falei logo no início. Aí nós temos o caráter de Davi, que o caráter do rei Davi, o rei estava longe de ser um homem perfeito, porém ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos, né? E assim sucessivamente. Depois aparece o Davi dos Salmos, que é o salmista Davi, não é? O rei descrito como o doce salmista de Israel, né? É assim que ele era chamado, tá certo? E eu vou ficando por aqui, grato a Deus pela vida de todos vocês, canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.